Santo do dia, 29 de maio de 91. Santa Bibiana, rogai por nós. Os dados da vida de Pierre Toussaint, aqui apresentados, baseiam-se em quase sua totalidade no livro de Hannah Sowell Lee, sua contemporânea, e que foi publicado um ano após a morte do mesmo. Pierre Toussaint, 1766 a 1853, foi um cabeleireiro, filântropo e antes um escravo de católica família de nobres franceses de São Domingos, hoje Haiti. Quando o clima da Revolução Francesa atingiu aquela ilha, mudou-se ele com seus senhores para Nova York, onde aprendeu a profissão de cabeleireiro, na qual logo se notabilizou, tornando-se o preferido da elite local. Tendo sido anteriormente encorajado pela família que servia a ler e escrever devido à sua inteligência e precocidade, pôde sustentar sua dona quando esta perdeu o marido e a fortuna. Casou aos 45 anos com uma escrava que resgatara. Toussaint foi o primeiro leigo a ser enterrado na cripta da Catedral de St. Patrick's, que ajudou a construir e frequentou até a sua morte, durante 60 anos. A cripta geralmente é reservada para bispos da Arquidiocese de Nova York. Palavras de Plínio Correia de Oliveira sobre Toussaint. Em nosso continente, em que tantas vezes as lutas raciais têm trazido discórdias e divisões lamentáveis, esse grande exemplo, que ajuda os católicos a reverenciar um negro tão digno de todo o seu respeito e amor, contribui para apagar as discórdias e as desconfianças mútuas entre as raças, e a consolidar, assim, a concórdia entre todos os americanos. Em suma, a vida de Toussaint foi um reflexo remoto, mas luminoso, do preceito enunciado por São Pedro, que mandava aos escravos de seu tempo obedecerem aos seus senhores, não só quando dignos de respeito e afeto, como a senhora Bérard, mas até quando díscolos. Um dos interessantes aspectos de sua existência era a vida de família. Comenta Toussaint: no dia do santo de Eufêmia, sua sobrinha, eu sempre a levava a uma confeitaria, onde enchíamos uma cesta com bolos, biscoitos e pães de gergelim que levávamos para o asilo. A autora de sua biografia lhe perguntou: e deixava Eufêmia distribuir tudo para as outras crianças? Oh, não, madame, disse Toussaint. Isso não seria próprio para a pequena menina negra. Eu lhe dizia que pedisse a uma das irmãs para o fazer. Ela ficava ao meu lado esperando. O contentamento das crianças recebendo os regalos era a alegria de Eufêmia. Esse ex-escravo possuía a feliz arte de fazer com que todos os amassem por suas maneiras afetuosas e gentis. Seu comportamento em relação à sua esposa era digno de imitação mesmo para os brancos. Separou um apartamento em sua casa para uma respeitável viúva branca que ensinou inglês a Eufêmia e que, mais tarde, abriria uma escola para crianças. Por ordem do tio, Eufêmia tinha que lhe escrever semanalmente 2 cartas, uma em inglês e outra em francês. Era um duro, mas valioso exercício. Mais de 500 de suas cartas a Toussaint sobreviveram entre os pertences dele. Mais de 500 cartas. Vocês imaginem o que era a correspondência desse homem de tão baixa extração social. Quer dizer, o que era a irradiação da personalidade dele. Nada escapava à curiosidade da menina que se mostrou uma repórter nata. Com terror infantil narra, por exemplo, aquilo que terá sido uma das primeiras predições da destruição de Nova York. Ouvi dizer que um anjo apareceu a um vidente e lhe disse que a cidade deveria ser destruída por um terremoto num dia 15 do mês. Sua dor pela morte de Eufêmia foi verdadeiramente profunda. Emagreceu, evitou o contato com a sociedade e se recusou a ser consolado. Mas sua mente era por demais piedosa e racional para ter indulgência com o excesso de dor, e encontrou consolação nas preces da igreja. Aqueles que testemunharam a luta para se dominar e para cumprir com suas obrigações nessa época, falam dele com reverência.
Um exemplo da discreta e silenciosa maneira pela qual Toussaint praticava as boas obras deve ser mencionado aqui. Um nobre francês, a quem Toussaint havia conhecido na abastança, ficou reduzido à pobreza. Doente, em meio aos sofrimentos, suspirava por finos alimentos que não tinha mais como adquirir. Durante vários meses, Pierre e sua esposa lhe enviaram seu jantar esmeradamente preparado, de modo tal que ele não pudesse suspeitar de sua procedência. Isso bem do jeito dele. Não querer aparecer, não querer humilhar aquele a quem ele dava um favor, mas ao mesmo tempo preparar tudo esmerado. Não de qualquer jeito, mas esmerado. É a alegria de dar completo, dar perfeito, dar com pormenores. É uma coisa especial, que revela uma alma particularmente generosa. Vou mostrar agora aos senhores o que é a virtude católica. Isto é um modo de dar próprio ao nobre. Quando um nobre dá assim, disse não espanta, ele é um nobre. Pois bem, esse preto escravo dava assim, e a gente diria, é um preto escravo, mas católico, filho de Deus. Se ele tivesse sabido, comenta Toussaint, talvez não gostasse, poderia ficar com orgulho ferido. Algumas vezes, quando o ia visitar, o doente comentava com Toussaint: "Ah, eu sou muito conhecido, tenho muitos bons amigos, todo dia algum deles me envia um bom jantar, preparado por um cozinheiro francês." Juliette Toussaint, ao narrar o fato, comenta: "Meu bom marido, quando voltava para casa, contava-me o sucedido, e nós ríamos muito." Era a alegria que eles tiraram de ter dado. Essas são alegrias muito maiores do que as alegrias do egoísmo. Por exemplo, a miserável alegria de ter roubado. Eu hoje consegui roubar tanto. Roubei um brilhante, prejudiquei fulano em tal negócio, ganhei tal dinheiro. É uma alegria ácida, feita de fel e vinagre. Essa é a alegria de nosso Senhor Jesus Cristo. Generosa, aberta, boa. Seus métodos para encontrar meios de dar assistência aos outros eram dignos de nota. Uma senhora francesa viu-se em apuros financeiros pela depreciação de sua pequena propriedade e queda de suas rendas. Consultou Toussaint sobre a possibilidade de ele fazer qualquer coisa para ajudá-la. Ele lhe sugeriu que lecionasse francês. Como ela alegasse que não tinha conhecimentos gramaticais suficientes para isso, ele respondeu: "Madame, eu não sou juiz na matéria, mas frequentemente ouço dizer que a senhora fala um francês muito puro e correto." Convenceu-a, então, a lecionar conversação, encarregando-se ele de lhe conseguir algumas alunas entre as filhas de suas clientes. Há fioretes de São Francisco. A expressão é encantadora e os fioretes são uma maravilha. Há os fioretes do Toussaint. São flores pretas e lindas no jardim da igreja. Para qualquer fim caritativo, Toussaint fazia um giro entre seus amigos ricos, que tinham plena confiança nele, e apresentava-lhes o problema. Desse modo, foi capaz de coletar somas consideráveis para socorrer órfãos e viúvas. Alguns católicos norte-americanos, preocupados com a sorte dos órfãos, planejaram estabelecer um orfanato católico para crianças brancas. Pierre, através de seus clientes tanto católicos quanto protestantes, levantou uma larga quantia de dinheiro para ajudar a financiar o projeto. A Madre Elizabeth Ann Seton, canonizada por João Paulo II, mandou 3 de suas irmãs da caridade para começar a obra. Durante 4 décadas, Pierre foi um constante suporte do orfanato. Você vê quanta coisa esse homem fazia, hein? É uma atividade enorme, são coisas para notar. Uma atividade colossal de um lado. De outro lado, multiplicada pelos próprios dons que Deus tinha feito a ele. Porque ele tinha, em grau eminente, o dom do conselho. A gente via que ele era muita gente procurava ele para aconselhar-se com ele, para saber. Gente de muito mais cultura, de muito mais instrução do que ele, sabia que recorrendo a ele era atendido, que ele tinha uma boa palavra que dar. Pela experiência que ele tinha da vida,
mas sobretudo pelo dom do conselho. Outro dom que ele tinha, que é relacionado com o dom do conselho, é o dom de esperar a confiança. O senhor vê que havia pessoas que confiavam nele debandadamente. Se o Toussaint chegasse para um desses e dissesse: me dê uma boa quantia, que eu lhe garanto que aplicarei bem, e ao cabo de um ano lhe darei um bom lucro, eu acho que eles entregariam sem resíduo. Toma lá o dinheiro e arranja esse caso. E, sendo o Toussaint, eu tenho certeza que saiu o negócio bem, ele dava o prometido e dava ainda um pouco mais para agradecer a confiança que tinham tido nele. Saía pimpão e gentil como um gentilhomem, querendo tudo menos disfarçar que ele era um escravo. Pedidos de ajuda vinham o tempo todo. Uma nota que lhe enviaram dizia: Madame Reyes, do número 82 da rua Worcester, está doente e precisa de madeira para o fogo. Uma senhorita Gilligan lhe escreveu: o senhor disse esta manhã que me enviaria alunas. Eu espero que não se esqueça de sua promessa, porque estou passando necessidade. Até de presidiários. É ao senhor, que é o consolador dos desafortunados, que eu apelo. Peço-lhe, suplico que venha me ver. Eu já escrevi a várias pessoas, mas em vão. Deus o recompensará pela gentileza que tiver para comigo. Tenho muitas coisas a lhe dizer. Peço-lhe que não me falte. L. Emerlin, Bellevue, Prison. Ajudava igualmente os sacerdotes e seminaristas, correspondendo-se com alguns de outros países. Doou os primeiros $100 para a igreja de São Vicente de Paulo, em Nova York. Em seu testamento, deixou dinheiro para ajudar seus parentes do Haiti que pudessem vir a ser encontrados. Sua mãe jamais o foi, o que para ele foi uma grande dor. É outro lado interessante, o senso da família que ele tinha. Os parentes ele ajudava especialmente, com gosto especial, etc. Embora fosse gente desconhecida como ele. Mas isso não tem importância. Eram do mesmo sangue que ele, eram ligados a ele por determinados vínculos. Ele ajudava os parentes que ele não conhecia, que podiam ter ficado no mundo revolucionário do Haiti, que era para aquele tempo um pouco o mundo comunista de hoje, e que precisariam de alguma coisa. Na hora de morrer, eles tinham esses parentes desconhecidos em vista, deixavam um legado. Vocês estão vendo que alma particularmente nobre e bela tudo isso manifesta. É tão bela e tão nobre que eu incito os senhores a fazerem o seguinte: procurem. Acabou quase completamente no mundo. Tudo isso é fruto da fé. Onde já existe verdadeiramente a fé, floresce tudo isto. Onde a fé declina, decai, murcha. Quando a fé desaparece, acabou. É o mundo moderno. Não se deve supor, entretanto, que a caridade de Toussaint se restringisse a angariar dinheiro. Ele via a grandeza moral de fazer o bem, de dar bom conselho ao fraco e desencorajado, ao tímido, de corrigir o vicioso e, sobretudo, de confortar o doente e sofredor. Numa das epidemias de febre amarela, Toussaint descobriu que um homem tinha sido deixado completamente só. Era um estrangeiro, mas ele o levou para sua casa, dele cuidando até que recuperasse a saúde. Uma das vezes em que a febre amarela graçou em Nova York, aos poucos a rua Maiden ficou deserta, com quase todas as casas trancadas. Uma pobre mulher, prostrada pela terrível peste, lá permanecera com pouca ou nenhuma assistência, até que Toussaint, disso tomando conhecimento, cruzou as barricadas que indicavam a zona contagiosa para lhe dar toda a assistência necessária dia após dia, sem o mínimo temor ao horrível contágio. Outra vez ele encontrou um pobre sacerdote desprovido de tudo, abandonado num sótão e atacado por uma terrível febre, apanhada no navio em que viera. Toussaint tomou conhecimento do caso e forneceu ao ministro de Deus vinho e dinheiro. Finalmente o levou para casa onde, com Juliette, cuidaram dele até que se restabelecesse. Como não podia deixar de ser, algumas vezes recebeu em troco a ingratidão por seus serviços. Tendo perseverado muito tempo, apesar das dificuldades e desencorajamentos, no auxílio a uma família francesa empobrecida, conseguindo trabalho para 2 filhos,
À medida que foram recuperando a prosperidade, seus membros passaram a evitar o benfeitor como se nada tivesse havido. Toussaint comenta: estou muito contente por eles estarem tão bem. Voltando um pouco ao sacerdote, o Toussaint, os senhores estão vendo que era homem de fé. Vocês podem imaginar o que representava para ele ter em sua casa um ministro de nosso Senhor Jesus Cristo, precisando dele a quem ele atendia. É como se atendesse o próprio Cristo Nosso Senhor. Pode imaginar como ele tratou bem. Pouco incomoda saber se o sacerdote, por suas virtudes morais, merecia ou não merecia esse trato. Era sacerdote de Cristo. Está acabado. Um dos métodos pelos quais Toussaint fazia o bem era pegando meninos de cor, um após outro, enviando-os à escola e depois, quando estivessem suficientemente crescidos, ensinando-lhes alguma profissão útil. E aqui é uma outra coisa também, que Toussaint é um precursor de São João Bosco. Não tinha a ideia que tinha algumas pessoas naquele tempo de fazer de todo menino pobre que a gente ajudasse um doutorzinho, futuro advogado, médico, engenheiro. Não, vai aprender uma profissão modesta, uma profissão humilde, mas que dê dinheiro, que esteja na proporção com a educação que ele recebeu dos seus pais, etc., na qual ele se sinta bem. Daí o ensino profissional e as escolas profissionais tão diletas pelos salesianos. E daí também Toussaint querendo ensinar esses meninos profissões adequadas, nas quais eles com honra se as exerceriam e salvariam suas próprias almas. É uma obra bem pensada. Acreditando que a educação católica era a chave para uma vida melhor, ele trabalhou zelosamente para amparar as Irmãs Oblatas da Providência, uma ordem religiosa de negras estabelecida em Baltimore, em 1829. Ele e Juliette foram também benfeitores da primeira escola católica de Nova York para crianças negras. Quando Toussaint já estava com 80 anos, uma grande amiga lhe perguntou: "Você é mais rico do que qualquer um que eu conheça. Tem muito mais do que necessita. Por que não para de trabalhar agora?" "Madame", respondeu ele, "tenho o suficiente para mim, mas se eu paro de trabalhar, não terei suficiente para os outros." Mais uma vez eu digo aos senhores, os senhores conhecem gente aí fora hoje em dia que pensa uma coisa assim? A minha pergunta é quase asmática, porque é tão evidente que não há, que se pergunta por que é que eu pergunto isso. É que às vezes a gente entorpece a recordação disso, não se lembra. E é preciso lembrar para compreender o que é que a igreja dá, olhando aqueles que não querem receber o que a igreja dá. Aí que miséria moral ficam reduzidos. Toussaint nunca se sentiu degradado por ser negro ou mesmo escravo, porque ele se considerava a si mesmo objeto da proteção divina, tanto quanto qualquer outro ser humano. Está acabado, não precisa mais nada. Querido por Deus, está acabado. Não precisa ter uma Rolls Royce. Mas nunca se esqueceu de que sua pele o diferenciava dos brancos, e sempre falou de si mesmo como de um negro. Algumas vezes contava fatos pitorescos surgidos dessa circunstância e que o divertiam. Por exemplo, um dia, a filha de uma dama que o visitava com frequência, parando diante dele, ficou olhando fixamente para sua face. "Toussaint?", perguntou ela de repente. "Você vive numa casa preta?" Ele riu muito e depois, divertido, contava o fato com frequência. Olha a grandeza que há nisso. Uma superior grandeza. Um dos traços mais marcantes em Toussaint era seu desejo de enobrecer seus irmãos, fazendo-os sentir sua responsabilidade moral como negros, e a não procurar absorver meramente os hábitos e as conversações dos brancos. Era o bom senso que traçava sua linha de conduta, jamais misturou as duas raças. Isso pode ter sido, em certa medida, resultado da primeira formação na casa dos Bérard, mas havia evidentemente, da parte de Toussaint, um profundo respeito às desigualdades. Verdadeiramente nobre e grande era a concepção que ele tinha de sua própria natureza e responsabilidade. Nenhuma falha do dono podia, em sua opinião, absolver um escravo dispensando-o de cumprir o seu dever. Seu próprio rumo estava traçado, e ele o considerava reto e fácil, seguindo-o durante toda a sua vida. Isso é muito importante. São Paulo trata disso numa epístola. Obedecei aos vossos donos,
ainda quando eles sejam díscolos, quer dizer, quando não merecem, quando procedem mal, etc, etc, obedecei. O princípio da luta de classe é diferente. Ele agiu mal, eu vou agir mal também. Ele vai ver agora. Aqui não, é uma outra coisa, cheia de respeito, de educação, etc. Mas que perfuma a vida, que dá à vida um outro encanto. Vivendo em Nova York, preservou a mesma tranquilidade e contentamento de alma que tinha em São Domingos, apesar de não se falar em liberdade, e considerando a emancipação uma bênção, o que provou ao acumular gradualmente soma suficiente para comprar a liberdade de sua irmã. Mas sem alimentar nenhum desejo desordenado da própria liberdade, cumpria seu dever nas circunstâncias que Deus escolheu para si, e essa ideia lhe dava paz e serenidade. Quando sua senhora, no leito de morte, o presenteou com a liberdade, ele a recebeu muito agradecidamente, e acreditamos que não teria permitido a ninguém tirá-la. Não temos autoridade para dizer muita coisa sobre os pontos de vista de Toussaint com relação à escravidão. Nisso, como em tudo mais, ele agiu mais do que teorizou. Não podemos duvidar de quão altamente apreciava a liberdade para o escravo, se bem que nunca quisesse falar sobre a matéria. Já naquele tempo, quando se falava disso, dizia-se um mundo de banalidades, que todo mundo conhece, e banalidades de um sentido demagógico. Ele não era suficientemente instruído nem nada para fazer sermõezinhos anti-igualitários. Não fazia, mas toda a sua vida foi uma pregação de anti-igualitarismo. Parece ter compreendido inteiramente a dificuldade da emancipação. E certa vez, quando uma senhora da sociedade lhe perguntou se era abolicionista, ele estremeceu e respondeu: Madame, ils n'ont jamais vu couler le sang comme moi. Madame, eles nunca viram correr o sangue como eu vi. E acrescentou: eles não sabem o que estão fazendo. Ele dizia isto dos abolicionistas, porque por causa das guerras de abolição, etc., com certeza em São Domingos e outros lugares. Quando Toussaint chegou aos Estados Unidos, negros livres e alguns Quakers tentaram persuadi-lo a deixar sua senhora, dizendo-lhe que a liberdade é um direito do homem. A minha, respondeu ele, pertence à minha senhora. E quando o povo de cor, em Nova York, celebrava sua libertação da escravatura em 5 de julho de 1800, foram oferecer a Toussaint uma proeminente posição no desfile. Ele agradeceu com sua costumeira polidez, congratulando-se com eles pelo grande evento, mas recusou a honra assinalada, dizendo: eu não devo minha libertação ao Estado, mas à minha senhora. O equilíbrio dessa alma. Não vale muito mais isso do que ser muito cultivado, lido de muitos livros, uma porção de coisas dessas. É católico. É um traço assinalável de seu caráter que tudo o que Toussaint fazia era cuidadosamente bem feito. Havia uma complementaridade entre seus planos e sua execução que requeria segurança, o que talvez seja uma das causas do respeito que ele inspirava. Isso levava algumas vezes as senhoras da sociedade nova-iorquina a dizerem de Toussaint que ele era um consumado gentil homem. Foram, entretanto, suas qualidades morais que lhe deram essa distinção, pois, com a mais perfeita modéstia, sabia perfeitamente o que era devido aos outros e a si mesmo, enquanto seu coração transbordava dessa gentileza cristã que sobrepassa a mera polidez mundana. Toussaint era um devotado discípulo da Santa Igreja. Os livros piedosos eram seu alimento diário. Seu livro de orações estava sempre em seu bolso. E frequentemente as máximas de Tomás de Kempis eram entremeadas em sua séria conversa. O modo como ilustrava seus exemplos surpreendia. A uma cliente amiga, protestante, explicou ele o culto às imagens de Nossa Senhora, voltando-se para um quadro de sua parente na sala. A senhora gosta de olhar para esse quadro. Ele a faz lembrar mais da pessoa representada, amá-la mais e tentar fazer o que ela gostaria que a senhora fizesse. Dessa interessante maneira, ele estava descrevendo os seus próprios sentimentos com relação aos quadros e imagens da Virgem Maria. Sua religiosidade era fervorosa, sincera, declara uma antiga cliente. Fazia parte de sua própria pessoa. E nunca a deixou de lado por algum interesse pessoal. Mas não se deve pensar que, por isso,
Ele era um homem sisudo, carrancudo, era cheio de espírito, de animação e entretenidíssimo em suas pequenas narrativas. O que é uma qualidade natural da raça negra, eles têm uma forma de vitalidade, de coisa que muitas vezes nós brancos não temos, mas sobre essa qualidade natural pousava uma luz da graça. Vi quão incomum e quão nobre era seu caráter. Seu todo me impressionava. Sua perfeita benevolência cristã, desenvolvendo-se não somente em palavras, mas em boas obras diárias. Sua fé inteira, seu amor e caridade, seu excepcional tato e finura de sentimento, sua justa apreciação dos que estavam a seu redor. Sua justa apreciação dos que estavam ao seu redor. Não era nenhum bobo de saber bem a realidade qual era, como eram as coisas, etc. Um homem vivo, esperto. Seu perfeito bom gosto em matéria de vestes e mobiliário. Ele não gostava, por exemplo, de nada que fosse espalhafatoso. Tinha uma completa aversão a toda vanglória e presunção. O movimento mariano e católico eram coisas de meter medo, eram coisas incríveis, de feias, de mau gosto, de quebradas, de espatifadas. Isso era mais ou menos pelo Brasil inteiro. Esse pobre preto, pelo contrário, tinha bom gosto, comprava coisas acertadas, tinha noção do que era um bonito móvel, entendia isto. Mas por que isto? Não me interessa só saber que Toussaint era assim. O que me interessa é que nós saibamos que ele era assim porque era o filho da Santa Igreja. Eles me venceram, porque, ao contrário do que eu costumo fazer, quando começo aplausos um pouco longos, eu dou um sinal qualquer para pararem, como se tratava de aplaudir este fato da fecundidade espiritual, sobrenatural, especial, do fato de pertencermos à Santa Igreja Católica, fonte de toda a verdade e de todo o bem, eu disse o seguinte: disto eu não vou interromper. Poderão bater palma quanto quiserem. Então eles bateram tanta que eu julguei que era necessário cortar. Mas me dá alegria. Nunca cortei palmas, ao mesmo tempo com tanta alegria, tanto pesar. Com tanta alegria por vê-los aplaudirem tanto isto que está no centro do espírito da TFP. A medula do espírito da TFP é a compreensão do papel do que é a Igreja e do papel da Santa Igreja Católica Apostólica Romana em todo o plano da salvação. Bem, agora, com tristeza, porque eu teria gostado que o senhor aplaudisse a noite inteira sem parar. Mas o espírito da Igreja nos ensina que até em aplaudi-la existe uma certa medida. Chegada a medida, eu tive que cortar. Deu-me alegria esse entusiasmo. Eu me lembro, continua essa antiga cliente, de como invariavelmente consultava a dignidade dos outros e a sua própria. E narra como exemplo o caso de uma dama francesa, sua cliente que, admirada por sua virtude, lhe pediu que guardasse um banco para ela na igreja. No domingo seguinte, certamente, madame, respondeu ele, a senhora será acomodada. Quando ela chegou, ele a conduziu para o banco da Madame Depot, que estava vago. Eu esperava sentar-me em seu banco, disse-lhe ela. Oh não, madame, respondeu ele, não seria próprio. Quando minha irmã e eu éramos criança, comenta ainda, ele costumava dançar para nós como costumavam dançar no tempo em que meus pais eram jovens, fins do século XVIII. Se bem que o estilo fosse tão diferente, suas atitudes eram fáceis e graciosas. Vocês entenderam a coisa da madame? Quer dizer, ele achou que ele não estava à altura de se reservar um banco para aquela madame. Então arranjou o banco de uma outra madame, que com certeza ele sabia que não iria à igreja ou qualquer coisa, e destinou a ela. Explicou porque ele não era digno de ficar sentado numa cadeira onde depois se sentaria aquela madame. Vejam o respeito que cabia nisso, né? Aquela madame, com certeza, a primeira madame, tinha o Toussaint na conta de santo. E queria sentar-se na cadeira onde tinha sentado. Pudesse um de nós sentar-se na cadeira onde sentou Toussaint, pudéssemos comprar a cadeira em que Toussaint se sentava, seria com verdadeiro encantamento, com fervor, com entusiasmo que faríamos isso. Mas o Toussaint era humilde. E ele sabia que a condição social dele, pelo amor que ele tinha à hierarquia social, ele não queria que aquela madame descesse do grau social que convinha a ela. E nem se passou pela cabeça dele, com certeza,
que era por causa da virtude dele que ela estava querendo sentar nessa cadeira. Mas tudo isso é lindo, Se bem que perspicaz e encontrando coisas divertidas em várias famílias, segue o mesmo depoimento. Ele era cuidadoso em nunca repetir o que se passava nas diferentes casas que frequentava, e muito menos ainda de trair a mais leve confiança nele depositada. Vocês vejam, como eu disse na primeira reunião que fizemos sobre Toussaint, o dom que ele tinha de ser muito sério, mas ao mesmo tempo ser engraçado, ser divertido. Este é um dom que Nossa Senhora dá a muito poucos. Quando dá, a gente deve usar. Mas nada pior do que a gente querer ser artificialmente divertido para fazer o bem. Porque não fica palhaço. Se é uma coisa que a gente não pode imitar, é o divertimento. É divertido aquele a quem Nossa Senhora deu esse dom. O resto, aprender coisas, aprender jeitos para ser divertido, tenha certeza, é o caminho para ser palhaço. A senhora Emma Carey, descendente de famosa família de Nova York e convertida ao catolicismo, escrevendo na revista Ave Maria do fim do século passado, fala de suas lembranças de Toussaint. Sua vida era tão perfeita e ele explicava tão bem os ensinamentos da igreja com simplicidade tão inteligente e corajosa que todo mundo o honrava enquanto católico. Inteligência corajosa. Não é um desses homens risonhos que só sabe agradar os outros. Não, ele dizia com coragem o que queria dizer, mas ele tinha o dom de agradar. Nossa Senhora tinha dado isso a ele. Alguns de nós, Nossa Senhora deu o dom de espetar. Não está dito que Bayard, do Chevalier sans peur, sans reproche, que Bayard fosse um homem engraçado. Ele é um homem trágico, épico, grandioso, assim devia ser visto. Imagine Bayard aprendendo piada para contar. Se degradava. Toussaint tinha outro papel, outra situação, outra coisa. Dele, Nossa Senhora queria isto. Deu-lhe esse dom. Ele explicava a devoção à Mãe de Deus com a maior clareza, ou mostrava a união do natural e do sobrenatural no sacerdote. Quando eu era jovem, costumava ouvir protestantes falarem com reverência de dois homens, o grande Fenelon e o humilde Pierre Toussaint. Declaram, gente, um homem francês que se hospedou certo tempo em sua casa. Suas maneiras eram gentis e corteses. Mantinha o mais inafetado bom humor o tempo todo, a mais respeitosa e polida conduta, sem a mais leve tintura de servilismo, a conversação natural e livre de artifícios. Pelo seu comportamento, discrição, bom senso, inteira veracidade e fidelidade, poderia ter se incumbido com credibilidade das funções de um conselheiro de corte ou privado. Veja isso, hein? Sua polidez, que era uniforme, nunca permitiu um momento de suspeita em sua sinceridade. Este era o natural transbordamento, a inevitável expressão de seu coração. Eu não posso imaginar que alguém lhe pudesse fazer alguma indignidade. Porque Toussaint não era um homem estudado. Muita gente que ficava surpresa com seu caráter e sem número de boas obras atribuía a excelência de seu ser à sua natural disposição. Mas aqueles que o conheceram melhor sabiam que ele era governado por um alto e nobre princípio. Em um mundo de paixão e erro, é inútil falar de instintos humanos como fonte de virtude. Toussaint refletia profundamente. Ele citava muitas vezes, na sua língua nativa, o Sermão da Montanha, e as bem-aventuranças parecem ter encontrado o caminho em seu coração. Sua vida inteira foi de observação e pensamento. Ele tinha um surpreendente discernimento dos espíritos e um maravilhoso tato no classificar seus amigos. Com alguns, mesmo quando sinceramente afeiçoado, ele não era nunca comunicativo porque sabia que não eram judiciosos. Com outros, com quem tinha uma diária relação, era cuidadoso em não se comprometer, porque sabia que não eram sinceros, mas a outros deu por inteiro seu coração. Pierre gostava de escrever cartas. A Biblioteca Pública de Nova York possui 5 caixas com cartas, documentos e anúncios seus. A família Schuyler os guardou durante quase um século antes de os doar. Seus correspondentes foram, desde pessoas de alto nível e consideração até humildes irmãos de cor.
Daremos aqui alguns extratos de cartas a ele dirigidas pelos últimos, para termos uma ideia de como o respeitavam e mesmo veneravam. De 1837, é esta carta de um amigo que faz este depoimento. O que pode me tocar mais o coração do que receber suas bênçãos, as bênçãos de um homem religioso. Eu conheci muitos homens e os observei de perto, mas nunca vi um que merecesse como o senhor o nome de homem religioso. Sempre segui seus conselhos, mas agora mais do que nunca, porque há muito poucos como o senhor. A seguinte carta é de uma mulher do Haiti para Madame Toussaint. Depois dos serviços de toda gentileza que me proporcionaram quando de minha permanência em Nova York, espero nunca mais esquecê-los. Nós estamos num país onde não se consegue o auxílio de ninguém. Todos dizem que agora são livres e que não servirão mais a ninguém. Depois da Revolução Francesa, igualitarismo. Maria Anna Schuyler, da mais alta sociedade de Nova York, ao que parece, protestante, viajando pela Europa, escreveu a uma amiga: Eu penso, meu caro Toussaint, apresente-lhe minha estima. Diga-lhe que penso nele constantemente e nunca vou a uma igreja católica sem me lembrar do meu próprio Saint-Pierre, aludindo a Pierre Toussaint. A Toussaint, a mesma senhora, enviou este bilhete. Vou às igrejas católicas por toda parte. Elas são grandes e antigas. Sempre me lembro de meu Saint-Pierre e frequentemente me ajoelho e rezo por ele de todo o meu coração. A limpeza e a ordem de sua casa eram surpreendentes. Toussaint comprou uma casa agradável e ampla na rua Franklin, que serviria de abrigo a todos que a ele recorriam. Como ele e a esposa gozavam de excelente saúde e ele era muito mais velho, Toussaint nunca supôs que pudesse sobreviver a ela, mas Deus havia disposto de outro modo. A saúde de Juliette começou a decair. Alguns sintomas alarmantes apareceram, e ele não pôde mais fechar os olhos à realidade. Uma das amigas da sociedade narrou: ia frequentemente visitar Juliette. Entre seu quarto e o do seu marido havia uma saleta que estava decorada com um crucifixo, um genuflexório, assim como muitos outros símbolos da fé católica, dados a Toussaint e ali cuidadosamente entesourados. Ah, suspirava Juliette, ele reza por mim aí. É o único conforto que tem. Em breve ficará só. Pobre Toussaint. Quando ela morreu, foi um golpe pungente para ele. Nunca mais se recuperou. Estava com 85 anos. Contudo, dizia constantemente, é a vontade de Deus. E, manhã após manhã, mesmo sob neve e gelo, com seu passo lento e trôpego, ele era visto em seu caminho para a missa, qual nunca deixara de assistir durante diariamente 60 anos, mantendo essa prática até poucos meses antes da morte. Uma senhora francesa comentava: ele me fez o penteado para a primeira comunhão, para o meu casamento, para batizados, bailes e festas. Nos enterros, doenças e apuros, estava sempre presente. Outra afirmou: o grande incêndio de 1835 transformou drasticamente nossa fortuna. A primeira pessoa que nos foi visitar no dia seguinte foi ele, para nos oferecer seus préstimos e simpatia. Quando vi Toussaint pela última vez, comenta a autora, percebi que seus dias estavam contados e que ele já se encontrava nas orlas da eternidade. Estava fraco, sentado em uma cadeira de braços, recostado em travesseiros, vestido com um robe de chambre. Raramente vi mais perfeita representação de um gentil homem. O homem que sabia reconhecer a superioridade dos outros, o escravo, nasceu escravo, essa senhora diz, raras vezes vi uma tão perfeita representação de um gentil homem. Podia ser perfeitamente isso. De uma sua antiga cliente, que o ia visitar diariamente na última doença, transcrevemos algumas notas. Toussaint estava na cama hoje. Ele diz que é o lugar mais confortável para ele agora, ou, como se exprimiu em francês, il ne peut pas être mieux. Não pode estar melhor. Estava sonolento e meio confuso.
mas calmo, alegre e plácido, que é a expressão de seu comportamento verdadeiramente religioso. Ele me disse que recebeu sua última comunhão, pela qual estava sôfrego, e mencionou que 2 irmãs da caridade o foram ver e rezaram com ele. Fala do excelente tratamento que recebe de sua dedicada enfermeira, que é branca, e diz: tudo está bem. Quando entrei em seu quarto na segunda-feira, ele se reanimou um pouco e, olhando para cima, disse: Dieu est avec moi. Deus está comigo. Quando lhe perguntei se queria algo, respondeu: Rien sur la terre. Da terra nada. Eu não pensei que ele estivesse tão perto das portas do céu, mas, na quinta-feira ao meio-dia, seu espírito foi liberado de seu fardo. Quanto eu sentirei sua falta, pois o via todos os dias. De uma outra de suas ex-clientes, nora de Madame Schuyler, recebi essa nota. Fui sábado assistir ao funeral de Toussaint. Houve missa solene, incenso, velas, ricos paramentos, música triste e solene. A igreja deu tudo que poderia dar a um príncipe ou nobre. Isso é ser elevado à nobreza pela igreja post-mortem. O celebrante, seu amigo, Padre Quinn, fez a prédica. Não se referiu nenhuma vez à cor ou origem do falecido. Um estranho não teria suspeitado que um homem de cor e de humilde origem jazesse ali entre nós. Toussaint não deixou parentes para chorar em sua morte. Contudo, muitos dos presentes sentiram que haviam perdido alguém que constantemente tinha um sábio conselho para o rico ou palavras de encorajamento para o mais pobre, e todos estavam muito gratos por o terem conhecido. Quando Juliette morreu, continuou o bilhete. Toussaint pediu que nenhum de seus amigos brancos seguisse de seus restos mortais. Seu pedido foi lembrado agora e respeitado. Todos permaneceram atrás quando o caixão foi levado da igreja por seus irmãos de cor. Mas, quando ele descia à sua última morada, muitos se reuniram em torno de seu túmulo. Assim viveu e morreu Pierre Toussaint. Toussaint havia apontado como seus testamentários os irmãos Schuyler, George Lee e Robert Lee. O documento é uma expressão final de sua gentileza e generosidade. Entre seus pertences, os 2 irmãos encontraram a última coleta de Pierre para os pobres, anotada metodicamente, até os centavos. Toussaint foi enterrado ao lado de Juliette e de Eufêmia na Old St. Patrick's Cemetery, em Old Street. Meus caros, são 11h40. Entretanto, eu tinha uma palavrinha rápida ainda para dizer o seguinte. Essa palavra diz respeito à primeira parte da nossa reunião, Toussaint. Se nós pudéssemos entrar nas cogitações de Toussaint, qual seria a surpresa dele quando soubesse que, no ano de 1991, o mundo estaria dividido nas circunstâncias em que está, os bons estariam reduzidos àquilo que estão reduzidos, mas que haveria pelo mundo inteiro uma TFP que se expandiria por toda parte, etc, etc, etc. Qual seria a surpresa e o encantamento dele saber que os campos vão se definindo cada vez mais e que se há de um lado uma revolução que vence e que está estabelecida por toda parte, há de outro lado uma contra-revolução que por toda parte está contestando a revolução. Que assim começou uma grande batalha, que começou mais do que uma batalha no sentido não cruento da palavra, guerra universal, entre a verdade e o erro, o bem e o mal, o pulcro e o hediondo, que é exatamente a 4ª revolução, que é a 5ª revolução. Como Toussaint ficaria surpreso de saber que a modesta existência dele, cantonada à cidade de Nova York, que estava longe de ser, naquele tempo, a cidade de irradiação mundial que é hoje, era uma cidade de um Estado que acabava de sair da condição colonial e que começava apenas a sua caminhada prodigiosa pelas avenidas da fortuna, bem que sua modesta vida
poderia servir, como está servindo agora, de um dos estandartes na luta prodigiosa da contra-revolução, E do alto do céu, onde ele contempla essas coisas, como sua glória acidental aumenta e de quanta alegria ele se sente inundado. E que graças lhe dá Nossa Senhora por saber que não só ele fez bem à cidade de Nova York, mas que ele é um lábaro, que ele é um estandarte e que os bons olhando para ele tomam energia, tomam alento, veem as coisas mais claro e caminham mais firme no ataque à revolução. Isto que é tão esplêndido na vida do Toussaint é uma promessa para todos nós, porque nós também veremos isso um dia. Se nós cumprirmos o nosso dever como ele cumpriu o dele, se nós formos contra-revolucionários como ele foi no tempo e nas circunstâncias dele, e levarmos o nosso dever de lutadores da contra-revolução até o último ponto, até a última dedicação, até o supremo ato de amor, até o ato de fé mais cego, mais confiante, mais incondicional, a união mais estrita, mais submissa, mais elevada a Nossa Senhora, a adoração mais inteira, mais reverente, mais inebriada, sanguis Christi inebria me, mais inebriada a Nosso Senhor Jesus Cristo, e se revestidos, estimulados por todos esses fatores, nós entrarmos na luta até o fim, ao longo do reino de Maria, os nossos nomes serão estandartes. No céu, isso nos será uma alegria, e será uma alegria sobretudo quando, num futuro que será num dia ignoto, mas que virá depois do reino de Maria, vierem os dias de tribulação extrema e vier o fim do mundo, os maus triunfantes vão nos insultar e vão estremecer de ódio, lembrando que outros poderão repetir contra eles o que nós fizemos com os precursores deles. A recordação do que tenhamos feito pelo favor de Maria, pela graça de Maria, será a intranquilidade dele. Estragará a mata e má alegria dele, no meio deles, no meio dos triunfos que alcançarão.